publicado pela Rare, aquela mesma empresa que fez Banjo-Kazooie e Donkey Kong 64, e publicado pela LJN, aquela mesma empresa que faz jogos licenciados de baixa qualidade. A premissa final do jogo é que você joga com um adolescente que explora Wyoming para coletar os ossos de Freddy Krueger. O maior perigo desse jogo é a barra de sono. Se ela esvaziar, você vai para o mundo dos sonhos, onde Freddy e inimigos super poderosos te atacam. Para se defender, dá para você pegar fichas e virar meio que um guerreiro dos sonhos, como ninjas e magos. O jogo em si foi baseado quase totalmente no terceiro filme da franquia, A Hora do Pesadelo 3, O Guerreiro dos Sonhos. Mas o conceito original desse jogo que foi totalmente perdido é muito interessante porque em 1988, anúncios da Nintendo mostravam uma proposta bem diferente e ambiciosa. O jogador controlava o próprio Freddy Krueger, com o objetivo de assassinar os adolescentes. Freddy poderia se mover livremente pelo mundo dos sonhos, se teletransportando por espelhos, tomadas e até mesmo em canas. Em edições posteriores da revista, o jogo reapareceu totalmente reestruturado. O jogador virou adolescente e o lançamento foi adiado para 1990. Imagens promocionais mostraram telas que foram aproveitadas na tela final, indicando que versões jogáveis do Freddy assassino estavam praticamente prontas antes mesmo de serem engavetadas. Embora nunca tenha havido uma explicação oficial, a Nintendo mantinha uma imagem totalmente familiar para os jogos da época. Jogos de terror anteriores como The Texas Chainsaw Massacre e Halloween do Atari 2600 foram fracassados comerciais porque várias lojas se recusavam a vendê-los por permitir que jogadores poderiam assassinar outros. Para evitar controvérsias, a LJN ou Nintendo ordenaram que a Rare reescrevesse o jogo do zero. Assim, essa protótipo de jogo virou uma Lost Media não encontrada. Em junho de 2004, a Nintendo estava prestes a revolucionar o mercado dos videogames ao revelar o lendário Nintendo DS, um console totalmente inovador com duas telas, microfones embutidos e uma tela sensível ao toque. Mas, para provar ao mundo do que aquele pequeno portátil é capaz, a empresa precisava de uma demonstração impactante. A solução foi escalar o mascote mais famoso do planeta, o Pikachu. Durante a E3 daquele ano, a Nintendo apresentou uma demonstração técnica estrelada por um modelo 3D do ratinho elétrico, criado especificamente para testar cada um dos recursos do novo hardware. As interações eram surpreendentes para a época. Usando a caneta Stylus, o jogador podia desenhar um contorno do Pikachu, raspar cartões virtuais e fazê-lo tocar guitarras e xilofones, e até mesmo medir os Magikarps que ele capturava. Além disso, a tela sensível ao toque permitia agarrar, puxar e esticar partes do corpo do Pikachu, como suas bochechas e até mesmo orelhas. Apesar de ter impressionado quem passou pelo evento, a demonstração nunca foi lançada para o público geral e até hoje não existe nenhum registro de uma ROM oficial desse protótipo, tornando-a uma verdadeira Lost Media. No entanto, o projeto não foi totalmente descartado. Aquele mesmo modelo 3D e a famosa mecânica de puxar e esticar as bochechas do Pikachu foram reaproveitadas no jogo Pokémon Dash, lançado no Japão no final daquele mesmo ano. Essa mídia perdida, eu falei um tempo atrás, alguns meses, em um short que eu vou deixar aqui na descrição, mas o jogo em si foi projetado pela Climax Studios e previsto para ser publicado pela Konami em 2007 como um título exclusivo do Nintendo Wii. O jogo girava em torno da protagonista, que se chamava Jessica Chambers, uma estudante universitária emocionalmente estável com pesadelos e insônia. Após ir ao psiquiatra, ela decide visitar os pais, se perde em uma nevasca e segue uma ambulância até Silent Hill. Criado como um título inicial do Wii, o foco principal é demonstrar e explorar no máximo controles de movimento do console. O sistema complexo criaria um perfil psicológico detalhado com base nas escolhas e experiência do jogador, influenciando diretamente os eventos futuros da história. O jogo usaria a conexão Wi-Fi do Nintendo Wii para buscar dados e previsões do tempo e
e notícias reais, usando-os no jogo para criar um efeito dramático e imersivo. Mas em 2014, um livreto de proposta de 7 páginas vazou na internet, revelando todos os detalhes do projeto em uma guia de fase do lago, sugerindo que a versão jogável dessa etapa pode ter existido. A Climax superestimou a tecnologia do Wii ao propor mecânicas irrealistas que o hardware ou a própria equipe não conseguiu implementar, levando ao engavetamento do projeto. Embora o Cold Heart tenha sido cancelado em sua forma original, a proposta não foi descartada. Vários conceitos da proposta rejeitada, como o clima gelado, o perfil psicológico e a consulta com a psiquiatra, foram reaproveitados e lançados mais tarde no renomado Silent Hill Shattered Memory, sendo caracterizado uma mídia literalmente perdida, que jamais verá a luz do dia tão cedo. Desenvolvido pela Magic Art, Advanced Dungeons and Dragons Iron Blood foi um jogo de luta com a temática clássica famoso do RPG de mesa, lançado em 1997 pela PlayStation pela MS-DOS. A versão para o Sega Saturno chegou a ser anunciado em diversas revistas da época, mas acabou sendo cancelado sem nenhuma razão oficial fosse revelada. As primeiras menções ao jogo no Saturn surgiram no final de 1996 na revista Electronic Game Month, mostrando capturas de telas precisas e mostrando versões iniciais do projeto. A própria Eklund promoveu o título nos manuais das edições americanas de jogos como Impact Racing e The Crown City of Angels para Saturn. Outra menção conhecida veio da revista australiana Hype no início de 97, indicando que o cancelamento ocorreu quando os desenvolvimentos já estavam em estágio bastante avançado. O jogo trazia combates em arena 3D com personagens icônicos do universo de Dungeons & Dragons. A versão de Saturn provavelmente seria idêntica às versões lançadas. Embora não se saiba exatamente quanto por cento estava concluído, os indícios apontam que o desenvolvimento estava muito próximo de ser finalizado antes do engavetamento. Nenhuma cópia física ou arquivo digital da versão da Saturn jamais vazou ou apareceu na internet. Um dos desenvolvedores originais abordou o projeto do Saturn em entrevistas recentes, mantendo essa versão como uma verdadeira Lost Media dos jogos de luta, sendo categorizado uma mídia que está engavetada e jamais verá a luz do dia. Tobacco Mokushiro Kaji é uma versão em Sound Comic baseado no mangá de Nomiyuki Fukimoto. Inicialmente foi distribuído semanalmente de forma exclusiva para celulares no serviço BTV, atual DTV, a partir de 1º de novembro de 2011, tomando 54 episódios exibidos até por volta de 2013. O formato pegava páginas do mangá original e adicionava dublagens, efeitos de transições e movimentos e até mesmo efeitos sonoros aos painéis. Masato Hagiwara e Fumihiko Tachiki reprisaram seus papéis como protagonistas Kaji e o narrador respectivamente. A música temática foi Pistol, da banda Acid Black Cherry. A série adaptou todo o arco do Espio do mangá, com um episódio saindo todas as terças-feiras. Como nunca foi lançado para TV, DVD ou até mesmo Blu-ray, estando disponível só no aplicativo móvel, o material acabou ficando praticamente inacessível com o tempo. Mas aí, em 2023, os usuários Media Monster e Tablebox 129740 recuperaram e postaram o episódio 1 no Internet Archive, sendo o único capítulo disponível atualmente. Os outros 53 episódios continuam ainda perdidos, sendo parcialmente encontrados. A história de Brutus é uma das lendas urbanas mais clássicas da era dos videogames, no início dos anos 2000. Tudo começou com o lançamento do primeiro Animal Crossing para Nintendo GameCube em 2012, quando boatos online e offline passaram a assustar os jogadores sobre um morador secreto que se mudaria de surpresa para sua cidade, conhecido principalmente como Brutus, embora também fosse chamado de Brutus ou Rufus.
O personagem era comumente descrito como um bulldog roxo de olhos vermelhos, usando a camiseta preta com a letra B. Segundo rumores, jogar tarde de noite poderia atraí-lo para aprontar travessuras macabras na vila, como cortar todas as árvores, falar em código binário e travar o console se você entrasse em sua casa, e até mesmo sequestrar os outros moradores. As histórias assustaram muitos jogadores na época, mas foram completamente desmentidos anos depois, quando análises de mineração de dados no código do jogo confirmaram que não havia nenhum registro de diálogo, nome ou modelo de Brutus no GameCube. Apesar de ser uma farsa confirmada, a lenda deu origem a uma nova busca de Lost Medias quando o youtuber Elite Supersonic Key lançou um vídeo em 14 de agosto de 2025, focado em reencontrar a primeiríssima captura de tela falsa que espalhou o boato nos antigos fóruns. Para não ter achado o registro original pelo Wayback Machine, ele conseguiu uma imagem histórica, preservada no disco rígido de um conhecido do youtuber Sugarcon Rai. Essa captura mostrava cachorro roxo com olhos vermelhos, presas e camisa azul, acompanhado de uma caixa de diálogo que alertava sobre o salvamento de dados no cartão de memória. O vídeo também levantou teoria que existia outra captura famosa na época, envolvendo uma edição mal feita do morador Octavian, o povo, e que essa imagem de Octavian e a foto original de Brutus poderiam ser o mesmo arquivo, lembrado de formas diferentes pela comunidade. A busca teve grandes avanços pouco tempo após o lançamento do vídeo. Primeiro, uma pista do GameFAQs revelou discussões de 2006 que levavam o fórum onde a imagem havia sido publicada originalmente. O grande desfecho da investigação veio em 26 de setembro de 2025, quando o usuário Noro da Lost Media Wiki conseguiu resgatar a famosa imagem editada de Octavian dentro de um antigo tópico de comunidade batizado exatamente de The Button Files, consolidando um dos capítulos mais marcantes da cultura dos mitos da internet. Em 2015, o ator John Malkovich e o diretor Robert Rodrigues fizeram um curta-metragem de ficção científica chamado 100 Anos. E o detalhe mais curioso é que ninguém vivo hoje poderá assistir esse filme. O filme será lançado em 18 de novembro de 2115. Algo muito incrível e de uma premissa absurda. Tá, mas você deve se perguntar, por que esse filme existe? O projeto foi financiado pela marca de conhaque chamado Luiz 13. Eu também expliquei isso nos shorts que eu vou deixar aqui na descrição, mas como a bebida leva 100 anos para ficar pronta, os mestres da adega trabalhavam em algo que nunca provarão. O filme nasceu para refletir essa mesma ideia, uma arte feita para pessoas que ainda nem nasceram. O filme está localizado em um cofre de alta tecnologia com vidro à prova de balas, feito de Mitchell Bausch, e é feito para ninguém roubar e ter uma segurança absurda para esse filme não ter nenhum spoiler. O cofre ele não tem chave, senha ou nenhum cabo de energia. Ele possui cronômetro regressivo físico interno, que simplesmente não pode ser aberto até o contador zerar em 2115. Esse cofre fica localizado em uma adega que faz parte da marca do Cognato, que fica localizado lá na França. Não se sabe qual vai ser a trama do filme, mas há teorias que se passa na década de 2010 ou em um futuro distante com forte apelo emocional. Bom, foram também lançados 3 comerciais: Retro, Natureza e Futuro, mostrando visões diferentes de 2115, que tem androides, natureza, que é dominado pelos monstros e por robóticas totalmente avançadas. Porém, a produção já confirmou que nenhum desses teasers mostra cenas reais do filme. E em 2115, o cofre abrirá sozinho para uma exibição exclusiva para 1000 convidados no Domaine du Grolet, que na França. Os ingressos são convites feitos de metal passados de geração em geração para descendentes dos convidados originais de 2015. Calma aí.
Antes do vídeo retornar, eu gostaria que pedir que vocês deixarem um like e se inscrever no canal, porque eu percebi que 90% do público não é inscrito no canal. Sim, não é inscrito. O que você tá fazendo aí, esperando? Se inscreve logo no canal pra ajudar. E sim, vai, se inscreve. Tô esperando, viu? Se inscreve. Se inscreveu? Tá bom. Obrigado. E deixe seu like também, que isso é muito importante. E bora voltar pro vídeo. Valeu! Em 17 de setembro de 2005, estreava o famoso bloco americano WBM Kids, uma das séries animadas mais curiosas e controversas dos anos 2000, Fred Coquinho, que foi criado por Sam Yorty e Don Oriole. O desenho foi produzido por ninguém menos que a poderosa Warner Bros. Animation, com o suporte do estúdio sul-coreano Dongyan Animation. No entanto, o projeto teve uma vida curta, que chegou ao fim em 27 de maio de 2006, acumulando apenas 13 episódios e 25 segmentos. Não demorou muito para esse desenho chegar no Brasil, que fez sua estreia no Cartoon Network em 31 de março de 2016, dividindo holofotes do canal no mesmo dia com a chegada de outros desenhos, como Meu Amigo da Escola é um Macaco. Mas o verdadeiro motivo pelo qual Fred Coquinho acabou ganhando um destaque e virando assunto nas redes sociais anos depois, não foi exatamente pelo sucesso à audiência, e sim por uma polêmica explícita. O programa ficou amplamente conhecido na internet como uma cópia descarada do Bob Esponja. Semelhanças entre as duas atrações eram difíceis de ignorar. Fred Coquinho era um protagonista ingênuo, hiperativo, idiotismo irritante, que vivia metendo todos em confusões. Ao seu lado, Slade Harrison, um melão ranzinza, rabugento e egocêntrico, que só queria paz, mas acabava sofrendo constantemente das mãos do vizinho tagarela. É basicamente idêntico ao Bob Esponja e o Lula Molusco. Completar, o show ainda trazia os irmãos Bananas, duas bananas com inteligência duvidosa que cumpria o papel similar do Patrick Stella, mesmo sendo uma tentativa de copiar a fórmula do Bob Esponja. A recepção foi morna e o desenho acabou caindo no esquecimento da TV aberta, virando hoje uma grande relíquia da nostalgia dos anos 2000. O elenco era formado por Guilherme Briggs, que interpretava o Fred Coquinho, o Mauro Ramos, que era o Senhor Melancia, a Bruna Lines, que é o Bruno Cereja, o Anderson Coutinho, que era a Casquinha, e Cláudio Galvão, que era o Bananinha, Márcio Simões, que é o Limonzito, e o Isaac Bardavid, que era o dentista. Também tinha o Marcos Souza, que também teve duas vozes, que é o Marcos Souza e o Maurício Berger, que fez o Zé Maçã. Após o youtuber Semideus postar um vídeo em 19 de fevereiro de 2002 falando sobre o Fred Coquinho e sua dublagem perdida, Nildo, um usuário, adquiriu um DVD contendo 7 segmentos gravados do Cartoon Network em 2003 através de um colecionador, sendo categorizado uma mídia perdida, não por completo. Em 1990, quem sintonizava a emissora pública WTBS, que fica localizada lá em Detroit, para acompanhar a programação local ou as campanhas de arrecadação de fundos, podia trombar com uma vinheta muito específica, uma propaganda que foi basicamente perdida. Anúncio que foi patrocinado pelo Standard Federal Bank, uma instituição tradicional da região que mais tarde foi absorvida pela LaSalle e eventualmente pelo Banco das Américas. Fazia uma estética bastante peculiar para a época. A cena começava na importante escadaria de um museu de artes, avançando suavemente por um corredor de paredes um tom verde vibrante, decorado com diversas molduras penduradas e silhuetas de visitantes passeando pelo primeiro plano, ao som de uma trilha sonora estilo New Age, guiada por uma suave narração feminina. O passeio terminava focando em uma obra central que exibia o logotipo do banco,
30 anos depois, essa propaganda se tornou um verdadeiro fantasma da televisão regional. O comercial nunca foi publicado na internet e permanece totalmente desaparecido. Parte dessa dificuldade se deve ao fato que pouca gente costumava gravar os intervalos de apoiadores e chamadas de arrecadação da PBS naquela época. Além disso, as chances de encontrar as fitas originais com as instituições envolvidas são basicamente mínimas. O acervo próprio do Standard Bank provavelmente se perdeu durante as fusões dos bancos nos anos 2000, enquanto os arquivos da WTVS podem ter sido descartadas ou esquecidos durante as mudanças de emissoras e suas antigas sedes no New Center, em que fica em Detroit, para os novos estúdios em Wix. A memória do anúncio sobrevive quase que exclusivamente graças à comunidade de preservação digital. Em 2013, o pesquisador do portal Lost Media Week, conhecido como The Yoshi State, usou o software de SketchUp para reconstruir a estrutura visual da propaganda em formato de labirinto e tridimensional, disponibilizando o modelo repositório 3D Warehouse. Anos mais tarde, apelos feitos nas redes sociais não geraram nenhuma nova pista, confirmado o aparente esquecimento do público geral. A única evidência visual indireta que permanece é uma vinheta da própria WTVS usada no final dos anos 90, que apresentava exatamente o mesmo cenário estilizado de museu e marcado pelas cores verdes e vibrantes, indicado que o anúncio perdido do banco provavelmente compartilhava da mesma identidade estética da emissora, sendo categorizado uma mídia perdida. Lançado em 9 de dezembro de 1908 pela produtora SNA Studio de Chicago, Um Conto de Natal entrou para a história como a primeira adaptação cinematográfica americana a cobrir a totalidade da obra clássica de Charles Dickens. Dirigido e estrelado por Thomas Ricketts, o filme mudo trazia uma particularidade narrativa marcante. Em vez de ter 3 fantasmas distintos, os espíritos de Natal, passado, presente e futuro foram fundidos em uma única misteriosa entidade guia. A recepção da época foi calorosa, com a revista The Nickelodeon exaltando a obra como uma narrativa cômica séria dividida só em 10 cenas, enquanto o portal The Moving Picture World destacava a fidelidade das adaptações em uma excelente técnica. A trama acompanhava o Ranziza Ebenezer Scrooge, que inicia o dia derrubando um jovem mendigo a caminho do escritório. A partir desse incidente, um espírito passa a segui-lo e confrontá-lo com suas atitudes. Relutantemente concedeu o feriado de Natal ao seu funcionário Bob Scratch. Ao ouvir a notícia do casamento do sobrinho Fred, Scrooge é levado pelo espírito às ruas, onde tenta interagir com a multidão, mas é prontamente rejeitado. De volta para casa, ele encontra o mendigo junto à lareira e tenta agredi-lo, mas a figura se transforma assustadoramente no fantasma do seu falecido sócio. Guiando pelas chamas, o Scrooge é forçado a encarar visões dolorosas da própria infância, de sua antiga amante e do início da carreira. Apesar de sua relevância histórica, o filme encontra completamente perdido, como a preservação de fitas não era tão prioridade no início do século XX, o nitrato dos rolos era frequentemente descartados ou até mesmo reciclados. A obra foi vítima do mesmo destino de mais de 90% das produções americanas da era muda. Hoje não resta uma única fotografia ou trechos do material publicado da época. As supostas cópias que circulam na internet não passam de uploads mal rotulados de outras versões mudas do clássico de Dickens. Então, eu acho que é esse o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal para a gente fazer mais conteúdo desse tipo e outros tipos de conteúdo também. E se puder, comente se você gostou do vídeo ou não. Deixe seu like, se inscreve no canal e é isso. Obrigado.